E o papo reto de hoje com presenças ilustres. De um lado, o professor Wallace Soares, formado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Londrina e doutorando na USP em Ciência da Informação. E também ele é professor em Rondônia e comentarista da rádio CBN Rondônia. Mais uma coisa, desculpa, CBN Amazônia. E também o professor Álvaro Ferreira, formado na Universidade Estadual de Londrina em jornalismo e é professor da Unopar. Também foi um dos fundadores da Rádio Folha FM, já faz tempo. E a conversa hoje vai girar em torno de política e das bobagens que alguns políticos vêm falando nas últimas semanas, ou talvez anos, décadas, mas essa semana foi bem especial. Vou mostrar agora um vídeo do Lula. Já ouviu falar dele? Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil. Ele disse exatamente o seguinte: ainda bem que a natureza criou esse monstro chamado coronavírus, para que os cegos comecem a enxergar e percebam que apenas o Estado é capaz de dar solução. Veja aí. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Mas não é só o Luiz Inácio, o solto, que não está preso, mas deveria. Bolsonaro, o presidente deste país, Jair Bolsonaro, ele disse numa entrevista a um blogueiro, gravado, obviamente, ele disse mais ou menos assim: quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaína. Para você imaginar que eu possa estar mentindo, não é verdade, não estou. Veja o vídeo. Quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Caros professores, vamos começar com o Álvaro. O que está acontecendo com a política brasileira? Os políticos estão deixando de ter educação, de ter empatia, ou eles nunca tiveram? Bom, em primeiro lugar, como o material é gravado, a gente tem que dizer bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que horário que você estiver assistindo, você que está aí nas redes sociais. E muito obrigado pelo convite, Cláudio Oste, professor Wallace, uma boa noite. Olha, eu acho que nós vivemos algumas crises acumuladas. Há uma crise política, de uma dificuldade que governo e partidos políticos da oposição, e mesmo partidos políticos que apoiam o governo, têm em ter um mínimo de diálogo com o presidente da República. Há um problema sério de comunicação. Nós vivemos uma explosão de comunicação. E nós temos aí dois exemplos de políticos populistas. O que é o político populista? É aquele que abre mão da interlocução com a sociedade civil organizada através dos partidos políticos e tenta sempre um diálogo diretamente com o povo. Então, Lula fez isso de uma maneira um pouco mais camuflada e Bolsonaro faz isso de uma maneira bastante aberta. E aí vai se fazendo o improviso do improviso e se esquece que tudo que você fala quando você tem poder adquire uma importância enorme. Um presidente da República não pode se dar o luxo de dizer e daí? Um ex-presidente da República não pode dizer a calamidade que esse senhor ex-presidiário disse agora há pouco, né? Então, são as nossas tragédias. Temos aí uma tragédia política e temos uma pequena tragédia de falta de estratégia de comunicação por esses agentes políticos.
Professor Wallace, a gente talvez esteja até enganado, mas até algum certo tempo havia uma certa liturgia do cargo, como diria José Sarney. Ele já até uma vez falou sobre isso, é preciso respeitar a liturgia do cargo. Isso foi jogado no lixo, agora o importante é ser mal educado? Como diria o meu querido amigo Álvaro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Meu querido Cláudio Ost, é sempre uma honra falar com você e ainda com uma pessoa que eu não via há tanto tempo, como nós diríamos na nossa época, nas ondas do rádio, né? Porque tanto você quanto o Álvaro têm história na comunicação londrinense, eu me sinto muito honrado com isso. E indo para a pergunta, tentando ser objetivo, na verdade, Cláudio, nós nunca tivemos, de fato, políticos à altura do Brasil. E mesmo quando Sarney usou essa frase da liturgia, poucos políticos empregavam da liturgia do respeito. E aí, quem tiver a oportunidade de ler o Faoro, Nos Donos do Poder, vai poder ver como ele coloca que a nossa política é feita de uma forma, até hoje, na época da internet, né? Coronelescamente falando, como se ainda fosse currais eleitorais, e o que nós percebemos é que os políticos não foram preparados para ser políticos, até porque a nossa democracia, ela não é uma democracia muito jovem. Se você pegar da República até hoje, nós não temos mais que 110, 120 anos. E se você pegar os períodos que nós tivemos aí na história de ditaduras, sim, nossa democracia é muito pequena. E só se faz democracia quando você tem os poderes muito bem definidos, agindo harmonicamente, né? Como se diz, os três poderes agindo harmoniosamente, o executivo, legislativo e judiciário, e com tradição. E nós não temos essa tradição democrática. E com partidos políticos. E nós nunca tivemos partidos políticos. Nós sempre tivemos partidos de aluguéis. E aí, que o professor Álvaro muito bem colocou, poucos políticos no Brasil podem ser considerados políticos e não populistas. A grande viés da política brasileira é o populismo, porque, na verdade, nós não elegemos as pessoas pelo seu partido. Nós elegemos as pessoas. Isso é um grande problema. Me diga uma coisa, a gente tem notado que parece que a qualidade dos políticos tem piorado. Obviamente, isso também passa por uma série de questões. Mas por que pessoas que poderiam contribuir realmente com a política, com pessoas que tenham qualidade, que tenham estudado mais, que tenham se preparado mais, por que elas evitam participar da política? O que acontece é que as pessoas têm muito medo de entrar para a vida pública. Há muito boas pessoas querendo entrar para a política, mas existe um estigma na política, de que na política é tudo muito difícil, que na política você tem a sua vida destroçada, que na política, se você não entrar no jogo do toma lá da cá, não acontece nada, você tem que participar do esquema. Isso é quase uma realidade também, né? Isso é quase uma realidade. Se você fizer uma análise aí das últimas 2 décadas, por exemplo, é quase isso o quadro, né? Bem pintadinho, né? Pois é, então é um desafio muito grande você, de repente, jogar fora a sua carreira profissional ou, às vezes, uma carreira até bem-sucedida e ir para a política. É preciso ter muita força de vontade e é preciso também ter um senso de entendimento do que é a política. E eu acho que é aí que nós cometemos é a nossa maior falta. O professor Wallace pode até falar um pouco mais sobre isso, já que ele está estudando
mais especificamente essa área, mas o brasileiro não estuda política. Política é preciso ser estudada, é preciso entender qual é a importância da divisão de poderes, entender que democracia não significa apenas eleições, que democracia se faz principalmente com a construção de uma sociedade que discute os seus problemas, que debate abertamente e livremente os seus problemas. Portanto, é preciso que você tenha coragem de se posicionar. Então, isso tudo requer aprendizado e requer atitude, né? Então, nós temos aí, para falar um pouquinho até de filosofia, tem duas áreas que estão envolvidas aí. Uma área que o Immanuel Kant chamou de razão pura, ou seja, de racionalidade, né? E uma área de razão prática, ou seja, do agir, né? Entrar para a política é agir, é uma ação que envolve reflexão, envolve estratégia e envolve conhecimento. Agora, nós já conversamos inclusive mais sobre isso, Cláudio. Existe uma série de defasagens no povo brasileiro, defasagens culturais, defasagens educacionais e hoje defasagens informacionais. O que eu chamo de defasagens informacionais? As pessoas não se informam corretamente. Hoje, as pessoas se informam pelo WhatsApp e acreditam nas coisas que vêm a elas pelo WhatsApp. Isso é mais uma tragédia. Aprende-se corretamente a entender, a avaliar a informação quando você aprende a entender de onde vem essa informação. Então, como eu disse, nós temos pequeninas tragédias aí que nos entrelaçam. Por que você acha que a política brasileira ela não é mais atrativa para uma série de pessoas que poderiam contribuir efetivamente no desenvolvimento da política brasileira? Eu vou dar continuidade do que o Álvaro estava falando, que ele está corretíssimo na análise dele, e eu vou complementar da seguinte maneira. O nosso grande problema estrutural é que no Brasil, uma das coisas que sempre foi vista como gasto, nunca foi vista como investimento, é a educação. Como a educação não é vista como investimento, nós nunca formamos de fato cidadãos. Porque o que o Álvaro falou, com muita propriedade agora há pouco, mostra, na verdade, o que é. Quando eu me considero parte de uma sociedade, é porque eu me considero cidadão, e aí eu tenho conhecimento e assumo meus deveres e os meus direitos, né? E ao assumir meus deveres e meus direitos, eu tenho a noção daquilo que é público e daquilo que é privado. Eu consigo fazer essa separação. Os políticos brasileiros, quando chegam ao poder, eles não... E aí eu volto de novo no Paoro. Essa herança portuguesa que nós temos, né, dessa estrutura, faz com que o público, quando você é privado, você chega no poder, o público seja usado como privado, né? E aí você vê essa questão do aparelhamento que a direita falava que a esquerda fazia. E que agora que hoje a direita está fazendo, né? Em prol da família. Aliás, ele sempre falou que ia trabalhar pela família. Isso. Né? Está trabalhando muito pela própria família. Está trabalhando muito pela família. E aí o que você percebe é que essa falta de educação, essa falta da política que o Álvaro falou, ela faz com que o cidadão ele seja mais exigente da cobrança dos atos dos políticos. Como eu não tenho consciência, e aí é que está a grande sacada dos políticos, porque quando eles votam, os cidadãos votam, eles passam uma procuração para o populista da vez, né? Porque nós vivemos escolhendo salvadores da pátria, Sassá Mutema que o diga, né?
E nessa hora, o que acontece? Você escolhe, ou é sempre o pior tipo de escolha. Eu vou escolher o menos pior. O Álvaro falou, né? Se eu pegasse todo mundo que votou no Bolsonaro, que ia votar no Amoedo, o Bolsonaro não teria ido para o segundo turno, para começo de conversa. Né? Sim. E como as pessoas não têm ideologia e elas têm uma falta de cultura e elas entendem a ideologia como uma coisa errada, elas não entendem a ideologia como a estrutura de uma ideia que está relacionada à democracia, elas vão fazer esse movimento. E é um movimento pobre, é um movimento pequeno. Eu tenho notado nas últimas pesquisas nacionais que há uma redução bem significativa do número de apoiadores do Bolsonaro. Tá? Por outro lado, não se percebe nessas pesquisas que essa galera que está saindo do apoio ao Bolsonaro esteja indo, por exemplo, para a esquerda. Qual a pergunta? A esquerda não está conseguindo se comunicar mais com a população brasileira? Para onde estão indo esses apoiadores? O que você acha? Olha, a esquerda vive um dilema que é... A esquerda criou um monstro no país chamado Partido dos Trabalhadores, que é um partido hegemônico. O que é um partido hegemônico? É como aquela seita que acredita que só eles vão para o céu. Então, o PT tem uma grande dificuldade em fazer qualquer tipo de coligação sem que ele não esteja ocupando a primeira vaga, a vaga de titular. Mais do que isso, né? Na verdade, só para fazer um complemento, a impressão que eu tenho é que eles criaram um mito próprio, né, que é o Lula, e não conseguem se desvencilhar dessa pessoa, ou seja, tudo tem que passar por ele, senão nada funciona. Seria mais ou menos isso? Eu acho que está correta a sua abordagem. Se nós retomarmos o debate que ocorreu entre a esquerda nessas eleições de 2018, nós vamos observar que Ciro tentou, de todas as maneiras, catalisar o PT para um acordo em que ele, Ciro, fosse a cabeça de chave, né? A cabeça da chapa, e não conseguiu. Por quê? Porque o PT não consegue isso. O PCdoB não passa de um mero puxadinho do PT. PSOL, a mesma coisa. Então, esse é um problema que o próprio partido, a esquerda não consegue se modelar. Bom, a esquerda já tem problemas de ver o mundo de uma maneira um pouco mais moderna, né? Desde que o Muro de Berlim caiu, a esquerda está em busca de um discurso. Inclusive, recentemente eu estive observando aí intelectuais de esquerda falando da importância de se retomar o anticapitalismo, que eles tiveram muita vergonha de assumir de uns tempos para cá, mas hoje estão voltando a dizer, nós precisamos dizer que nós somos anticapitalistas. Isso é o que a esquerda está dizendo hoje. Por outro lado, você tem partidos como PDT e PSDB, que são partidos que não renegam o capitalismo. O PDT, teoricamente, como social-democrata, é um partido que aceita as regras do capitalismo. O PT nunca se decidiu em relação a isso. Em 1989, quando o Lula foi pela primeira vez para o segundo turno, na primeira eleição após a redemocratização do país, na primeira eleição direta, que Lula foi para o segundo turno com o Collor, eu me lembro desse debate estar acontecendo na mídia, em que os repórteres questionavam o Partido dos Trabalhadores para explicar uma lacuna que havia no programa do partido para eles se identificarem. Vocês são social-democratas ou são socialistas? E o partido não se definiu naquele momento. Então, essas são as agruras da esquerda. Por outro lado, no campo que a gente pode chamar de direita, embora até essa polarização entre esquerda e direita hoje é muito complexa, é muito difícil, é muito precário a gente ficar falando aí de esquerda e direita hoje. Né? Mas o que você tem? Você tem partidos mal aglutinados, praticamente inexistentes, tentando formar uma direita que foi destruída na época da ditadura militar. E olha que interessante,
a ditadura militar, que foi tida como um movimento de direita no Brasil, destruiu as lideranças conservadoras e liberais. Por quê? Só fez emergir uma crítica muito consistente que se formou posteriormente nas lideranças de esquerda. Então, você tem lá Ulisses Guimarães, que era de centro-esquerda, depois nós tivemos Fernando Henrique Cardoso, e aí o Partido dos Trabalhadores, Leonel Brizola. E a direita? O que nós tivemos? Nós tivemos os fisiologistas que se ocuparam do Estado nas suas áreas mais burocratas, ocupando espaços de poder que o PMDB fez muito bem e faz até hoje. Wallace, por que a esquerda não consegue capitalizar essa, digamos assim, essa evasão de apoiadores do Bolsonaro? A esquerda no Brasil, na verdade, ela é pobre. Ela é pobre de pensamento, ela é pobre de organização. Aliás, eu não colocaria nem esquerda. O que é oposição, que antigamente nós chamávamos de esquerda, que hoje chamamos novamente, ela nunca soube se organizar. Ela nunca soube refletir e aglutinar forças contra os movimentos liberais. E aí você precisa se organizar, precisa refletir e ter ações estratégicas para mudar isso. E essa juventude hoje, elas têm um acesso muito grande, mas eu costumo brincar com os meus alunos e falar o seguinte: eles têm um oceano de informação, né, e uma profundidade de um palmo. Porque eles são preguiçosos, eles não querem ler, eles não querem buscar informação. Isso acaba refletindo na ação política, né? Refletindo na ação política, refletindo no trabalho, refletindo nas relações pessoais, refletindo na cultura. O reflexo é geral, na sociedade de forma geral. Então, a esquerda, Cláudia, ela não conseguiu ser oposição, e quando chegou ao poder, ela não conseguiu ser aquilo que ela falou que seria. Depois de uma quedazinha de internet, retornamos, o professor Wallace mudou o equipamento e está até mais bonito. Mais ou menos também, que não é tudo isso, né, professor? Na opinião de vocês, pelo quadro político atual, tá? Vocês acham que a direita ela vai chegar com potencial de novas eleições, continuar o trabalho que eles têm feito hoje, ou vocês acham que a direita ela vai patinar até 2022? Vocês imaginam que uma mudança de quadro em 2022? Olha, hoje, quando você fala de direita, você está falando de Bolsonaro. E Bolsonaro é um político personalista, populista, extremamente complexo no sentido de que ele é muito imprevisível, né? Não como estratégia, mas é mais pela sua falta da capacidade de construir estratégias, né? Eu não vejo uma estratégia por trás das políticas bolsonaristas. Então, acho que Bolsonaro, que nem é um liberal, Bolsonaro não é um liberal, é só acompanhar o histórico das votações do deputado Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, e você vai ver que ele votou muitas vezes com o próprio Partido dos Trabalhadores, e ele surfou uma onda a partir de 2008, 2009, com o desenvolvimento das redes sociais, a chegada das redes sociais no mundo e em especial no Brasil. E eu acho que ele, se conseguir escapar de um impeachment, e ele corre riscos de sofrer impeachment até lá, se ele vai se fortalecer. Ele deve se fortalecer exatamente por esse caráter personalista. E ele vai catalisar mais uma vez. Agora, eu não sei exatamente o que vai acontecer com a oposição ao Bolsonaro. Eu não sei se liberais vão conseguir construir aí uma candidatura, se social-democratas vão conseguir, e a esquerda um pouco mais definida, para não dizer radical, mas a esquerda mais radical vai apresentar alguma viabilidade do tipo Boulos ou mesmo o próprio Lula.
Então, e aí, Cláudia, é muito interessante a gente também retomar uma discussão que até a gente ensaiou no começo dessa live, que é, nós não temos lideranças políticas hoje como tivemos no passado. Lideranças que entendem de uma maneira um pouco mais nobre a importância de fazer política, de construir acordos, de viabilizar projetos que sejam para o país, projetos que sejam muito mais projetos de Estado ou de uma determinada visão. Esse é um problema mesmo. O que eu percebo é o seguinte, a política nada mais é do que a arte de conversar, né, de parlamentar e de negociar. Mas quando a gente fala negociar, muita gente imagina que ele toma lá da cá, me dá um cargo que eu voto isso. Na verdade, não. A boa política, a negociação, é para que você chegue num consenso para melhorar as coisas para todo mundo. Né? Para que, se cada um puxa por um lado, você nunca chega a lugar nenhum. A arte de negociar, você chegar ao meio termo para que seja benéfico para a maioria. E a gente não tem visto muito isso. E neste momento, mãe de Ná, quero perguntar ao Wallace, você acha que vai mudar alguma coisa no quadro para 2022? A direita vai se fortalecer? A esquerda vai ter uma participação importante? Bom, Cláudio, eu faço uma seguinte ressalva em relação ao que o Álvaro falou. Primeiro que, na minha opinião, o Bolsonaro não representa a direita. Ele representa ultradireita. O PSDB que ele falou também não está para a social-democrática. Está para a social-democrática só lá no livrinho dele. Na verdade, ele sempre foi muito mais um partido de direita do que social-democrata. E a tendência, na minha opinião, é que aquilo que sempre aconteceu no Brasil, eu creio que o Bolsonaro deva patinar, mas ele precisa muito da questão dos militares, por isso que você vê a contingência de militares em relação ao ministério dele, e vai vir muito mais, não acho que não vai vir, né? Ele precisa do centrão, que na verdade de centrão só tem o nome, mas é aquela velha política corporativa, e ele, Bolsonaro próprio, é um exemplo da velha política, porque ele sempre veio do baixo clero, ele nunca foi preparado para nada, 27, 28 anos, ele não fez nada como deputado, achar que ele seria como... Aliás, ele disse que não sabia nada na campanha, ele está provando isso. É uma coisa que eu acho muito engraçada. Né? Não enganou ninguém. E aí uma coisa muito interessante, que é o que eu sempre vejo, e ciclicamente na história do Brasil. As elites, elas sempre se reorganizam. E as elites são elites sempre ligadas ao centro e à direita. Mesmo que nós não tenhamos essa conotação adequada de centro e direita. Então, eu creio que as elites vão se reorganizar, vão fazer o que o Bolsonaro não consegue fazer, né? Porque se ele não tivesse sido reformado naquele julgamento fake que a Justiça Militar fez em 1989, só para não condenar e expulsar um tenentezinho medíocre, hoje ele não chegaria na carreira a coronel. Aliás, ele só seria coronel por uma sorte do destino, né? E, na minha opinião, o que vai acontecer é justamente isso. A elite vai se reorganizar em nome de algum nome próximo da direita para surgir como uma opção. A esquerda, ela precisa de muito mais diálogo, e aí eu creio que o Álvaro está corretíssimo em parte da análise dele, que a direita é muito egocêntrica também. Então, a esquerda é muito egocêntrica, principalmente quando a gente fala em PT. Porque se o PT tivesse dialogado com os outros partidos de oposição naquele momento, da eleição de 2018, haveria uma nova conjuntura e um novo presidente no Brasil. E só fazendo uma pequena ressalva, o Bolsonaro ele não sabe mexer com a mídia. Os filhos dele, e não em 2009, Álvaro, desculpa
a discordância, mas o que privilegiou o Bolsonaro foi a bipolarização no final de 2000, na eleição, que foi a eleição da reeleição da Dilma, entre o Aécio e a Dilma. E aí você teve um campo fértil para a bipolarização do ódio à esquerda, ou tudo aquilo que se denomina esquerda, né? E com o advento disso, das fake news, naquela época era o Facebook, e depois o Carlos Bolsonaro, que é o grande pavão misterioso, né, acabou organizando, e com uma organização até externa para isso aí. Olha, e depois desse momento mãe de Ná de futurologia, eu queria agradecer ao professor Álvaro Ferreira e também ao professor Wallace Soares pela participação. E, por favor, despeçam-se. Sobre o futuro do nosso país, do ponto de vista político, aí, das próximas eleições, está muito difícil a gente traçar alguma perspectiva. As coisas são muito dinâmicas e muito rápidas, exatamente pela própria característica desse presidente que aí está, que é imprevisível. A gente não sabe nem se ele vai terminar o mandato, né? Eu, particularmente, gostaria muito que nós vencêssemos esse problema do coronavírus e que o país conseguisse fazer as reformas econômicas que precisam fazer, e quanto menos possível a gente tiver roubos aí de conflitos muito severos na parte de política, se a gente conseguir evitar isso, para mim vai ser um alívio. Muito obrigado pela participação. Um abraço. Valeu. O professor Wallace. Em relação a qualquer previsão política, eu acho muito complicado, né? Porque a política, ela depende de vários arranjos e nós nunca sabemos o que vai ser o dia do amanhã. O seu inimigo, hoje, pode tomar café da manhã com você, né? Então, e aí você não sabe com quem será o almoço. Essa é a realidade política do Brasil hoje. Espero que as pessoas tenham o bom discernimento de ter o Brasil como projeto e não as suas ideias e os seus projetos particulares como projetos maiores. Muito obrigado, professores. E você que nos assistiu, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu dedão ali no sininho para você receber os novos vídeos. Até a próxima.